sejam bem-vindos, que Jesus nos abençoe. Neste momento, vamos dar início à nossa reunião e informamos que os nossos estudos são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Hoje o estudo está no Livro dos Espíritos, pergunta 667 a 673, e o tema é Politeísmo e Sacrifícios. Então, vamos acompanhar as reflexões da expositora Sônia Maria Braga, que ela é uma educadora, conferencista espírita, com vínculos fraternos com o Lar de Teresa, e que vem nos agraciar com seu estudo. E passo a palavra para ela dar as suas primeiras considerações. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar com os companheiros do Lar de Teresa e esperamos que possamos ter uma noite de estudos, né, bastante agradável e que transcorra com muita paz. Obrigada, Maria. Sônia Maria. Vamos agora à nossa leitura inicial. Oferendas. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, Paulo, aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surgem dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares do aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidade e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim. Ante as casas de fé por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eliminando-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Emmanuel, do livro Pão Nosso. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, amigo, companheiro de todas as horas, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para o estudo da Tua palavra. Pedimos, Senhor, as Suas bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados nesse momento, e que a Sua paz esteja conosco sempre. Graças a Deus. Sônia, a palavra é sua. O tema de hoje, então, para nosso estudo é sobre a lei de adoração e as perguntas referentes a politeísmo e oferendas. Muito importante, porque nós temos aí uma história de civilizações que justificam o porquê Kardec colocou esse subtítulo no Livro dos Espíritos, para justamente esclarecer como deve ser
a adoração simples e sincera ao Pai. Vamos ao próximo slide. Nesse slide, nós vamos mostrar justamente que adorar é um sentimento inato no ser humano, porque ele representa respeito do ser humano a toda a criação, respeita o encantamento. Lembremos que quando nós nos encantamos com uma paisagem bonita, com um céu lindo que se nos oferece, é uma forma de nós estarmos adorando a Deus, ao Criador, né? E um certo temor. E isso muito mais nas crenças mais antigas, que não entendiam o que era, né? O que seria Deus, o Criador, o Pai. Então, havia assim, um temor até diante de alguns fenômenos da natureza. Então, essa adoração começa quando existe o culto às matas, né? As florestas, a importância dessas florestas, de sua fauna. Quando o homem começa a apreciar o céu, a lua, as estrelas, as mudanças que o céu oferece de acordo com a localização geográfica. E quando havia as tempestades, os trovões temidos, como se fosse a raiva dos céus, a raiva dos deuses. Então, esse homem pensante, né, ele sonda com o seu olhar a extensão de todo o nosso sistema, de todo o nosso planeta, as profundezas do céu que ele apreciava. E então ele procura entender e solucionar esses problemas, que para ele era um problema. Como me proteger dos temporais, como me proteger dos trovões, que muitas das vezes podiam alcançar as suas florestas, né? E nisso o homem vai ampliando o seu olhar e o seu pensamento para os problemas do mundo, para os problemas da própria vida, como nos diz muito bem Leon Denis. O homem, ao analisar a natureza, ele começa a desenvolver sentimentos que vão brotando e amadurecimento acontecendo de respeito a Deus. No início, criaram-se vários deuses, é natural, pela ignorância. Nós éramos espíritos principiantes, éramos espíritos bem ignorantes, e por isso adorávamos a todos esses fenômenos que não sabíamos explicar. A ciência ainda não tinha nos trazido essas informações. Pode trocar. Muito bem. Tudo o que fala, né, essa adoração, esse sentimento espontâneo do homem, nos traz a ideia, a imagem mental que fazemos de Deus. Seja ele visível para nós, visível através do sentimento, né? E invisível. E muitos, por ele ser invisível para nós, para o nosso estágio evolutivo, questionam Deus, né? Mas a apreciação desses fenômenos que nós comentamos vai nos trazendo informações a essa nossa inteligência, que lá no início, né, nos nossos primórdios, ainda estava num processo embrutecido e precisou de várias encarnações, inúmeras, né, para que ela pudesse ir se burilando, para que surgisse justamente o discernimento, a razão
e uma inteligência um pouco mais aprimorada, para que nós justamente pudéssemos proclamar Deus, pudéssemos entender Deus, esse Pai, esse Criador. E então aí vem uma adoração saudável, uma adoração que nos leva a nos aproximar do divino, porque entendendo e sentindo através da apreciação da beleza que nos cerca, nós aprendemos a adorar, porque cada vez que nós nos maravilhamos com um fenômeno da natureza, ou até nos assustamos, que nós estamos falando, por exemplo, de um tsunami, nos assusta, mas nós vemos ali que é uma outra força que não a nossa, que está aplicada à natureza, às vezes até para provocar renovações, para provocar despertamentos e evolução. Nós vemos que cada vez que existe um grande desastre, a ciência alavanca nas suas pesquisas para justamente poder atender às necessidades. Então, Deus nos fala a todo momento e, por isso, nós desenvolvemos essa adoração espontânea, né? E eu trouxe essa frase de Leon Denis, que é muito importante: é no silêncio que se elaboram as obras fortes. Vejamos, Deus é silencioso e tudo que ele criou está aí à nossa disposição. E por isso nós também precisamos aprender a silenciar. Nós, seres humanos, somos muito ruidosos, né? Nós falamos muito, falamos alto, e, no entanto, nós precisamos silenciar para poder meditar, para podermos nos concentrar, para que possamos realmente nos voltar para o lado grave e solene das coisas, porque quando somos ruidosos, nós sequer percebemos o que está acontecendo em nosso entorno. E aí nós vamos começar a perceber a luz do mundo espiritual que nos banha com suas ondas. O mundo está cercado de espíritos que querem nos ajudar. Nós estamos cercados por eles, mas muitas das vezes nós não estamos preparados adequadamente para senti-los. E aí eu vou narrar um fato que eu presenciei no meu dia a dia agora, na última viagem que eu fiz. Eu fui a um congresso na Tailândia e eu me admirei com o silêncio daquele povo. Como são silenciosos, como são tranquilos nos seus movimentos. É um respeito mútuo muito impressionante. Eu fiquei assim, meu Deus, como eu sou barulhenta, porque eu os via tão assim dedicados a ouvir o outro, né? Sem aquele ruído que a gente costuma ver quando existe um aglomerado de pessoas, e éramos 800 pessoas, cujo silêncio se fazia durante os trabalhos. Então, esse silêncio faz bem, porque você absorve melhor aquilo que você pode apreciar. E é isso que Leon Denis nos alerta nessa frase, para que aprendamos a meditar, a nos concentrar, para podermos justamente identificar os amigos espirituais enviados por Deus para nós. Vamos ao outro slide. Agora, falando especificamente sobre o politeísmo. Como se originou o politeísmo? Qual foi a sua causa? Evidentemente, pela ignorância dos espíritos que constituíram os povos primitivos.
porque eles não tinham referências do que observavam. Como eu comentei antes, o trovão, a chuva, o vento, as marés altas, a noite, o dia, essas informações eles foram vivendo-as sem entender. Então, por isso, essa ignorância provocou pesquisa, provocou busca. Os que Kardec diz lá na pergunta 667, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para eles, esses povos primitivos, uma divindade. Por isso eles adoravam o trovão, por isso eles adoravam a chuva, por isso eles adoravam o sol. Era uma divindade. E com isso eles conferiram, né, o homem atributos da natureza corpórea. Eles precisavam materializar para poderem adorar a Deus. Era uma necessidade desse homem primitivo. Era uma forma e um aspecto que essa divindade precisava ter para que eles pudessem desenvolver essa adoração. Isso é um sintoma de nós, espíritos, quando éramos ainda lá espíritos bem iniciantes no nosso processo evolutivo. A gente fala assim, eles lá atrás, né, da antiguidade. Somos nós que passamos por esse processo e chegamos hoje em dia a começar a ter um entendimento diferenciado. Podemos passar para o próximo slide. E aí nós vemos os deuses desses povos antigos, que éramos espíritos imperfeitos. É preciso que nós nos coloquemos nessa classificação, porque lá no Livro dos Espíritos nos mostra as categorias, né, básicas dos espíritos. Imaginemos nós adorando esses deuses em função da natureza, nós éramos esses espíritos imperfeitos, porque nós tínhamos a intuição de Deus, mas nós não o compreendíamos, nós não entendíamos exatamente esses fenômenos que nós vivíamos. Então, nós tínhamos muito restritos conhecimentos das coisas do mundo espírita, porque isso só veio chegando muito tranquilamente, muito calmamente, até nós atingirmos um estágio que nos permitia que a curiosidade buscasse respostas adequadas. Então, nós vemos aí a importância dessa evolução intelectual e moral de nós, seres humanos, para alcançarmos o conhecimento de Deus. Então, deuses era uma qualificação genérica para tudo o que existia fora das condições da humanidade. Quer dizer, aquilo que o homem não conseguia fazer, aquilo que o homem não conseguia entender, virava Deus. Por quê? Né, como eu já comentei, na sua ignorância intelectual. E, com isso, eles erigiam templos e altares muito lucrativos. E isso, quando a gente anda pelo Brasil, a gente ainda vê a riqueza de alguns altares, alguns procedimentos religiosos que exigem, né, custos para acontecerem, e é exatamente o que ainda acontece, porque nós somos uma sociedade mesclada de espíritos que já têm um pouco de entendimento, um pouco de esclarecimento, e outros que ainda estão bastante rudimentares, né? E agora nós temos, eu trouxe assim uma ilustração sobre os deuses em povos antigos.
trouxe o exemplo justamente de um mito nipônico, que vejam como eles representavam, né, os deuses criando a terra, né, com lança, uma lança cravejada de diamantes. Então, a força divina era representada graficamente como o homem a sentia e a percebia. Não era ainda um conceito que para nós é abstrato, né? Deus, para nós, é abstrato e o homem tem necessidade dessa concretização. Então, através das imagens gráficas, das esculturas, o homem começou a tentar personificar Deus para a sua adoração. Isso porque nós ainda estávamos em estágio embrutecido do nosso conhecimento, da nossa percepção. Então, essa imagem ilustra bastante isso. Um mito nipônico representando Deus com a sua lança para criar o mundo, né? E depois nós temos aí a questão do politeísmo. Justamente por nós não entendermos um único Deus, Criador e Pai, foram criados nas diferentes civilizações. Aqui nós temos exemplos da civilização grega, da civilização egípcia, foram criados deuses variados. Então, nós temos aqui, por exemplo, Amon, que era o rei dos deuses. Imagine, os deuses terem o seu rei. Era Amon. Nós temos aí o deus da vida, Osíris. Então, veja que cada um tem uma personalidade gráfica, né? Nós temos Apolo, né? O deus do sol, e nós temos aqui do lado do slide deuses gregos. Temos vários: Hermes, Zeus, Hera, Atenas, nomes que hoje a gente estuda, né? Quando se estuda história universal, os alunos, os jovens tomam contato com esses nomes, porque eles são originários desse politeísmo, dessa necessidade do homem de representar fisicamente, materialmente, aquilo que ele adorava, até que ele amadurecesse. Vamos a outro slide. Mas nós temos isso também na mitologia brasileira. Nós temos uma mitologia politeísta. Os nossos silvícolas, eles tinham as adorações, por exemplo, Tupã era um deus poderoso, porque era o deus do trovão. Quem não estudou isso lá no fundamental, né? Então, eram deuses importantes para os nossos silvícolas. Nós temos o Anhanguá, que era o protetor dos animais. Nós temos o Deus Sol, que, por sua imagem mesmo, era iluminado, né? Com uma energia muito grande. E temos a Jaci, que era a deusa da lua. E, em função desses deuses, quantas lendas mitológicas surgiram em função do poder que era dado a esses deuses. Então, vejamos que em todas as sociedades, o homem, enquanto não amadurecia espiritualmente, buscava, através dos fenômenos naturais, a adoração ao divino, a adoração a Deus, que era para ele uma incógnita, né? Então, aí nós vemos a diferença no próximo slide de politeísmo para monoteísmo. Então, Kardec, na pergunta 667, ele nos escreveu: houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e, em consequência, se elevaram à concepção
de um Deus único. Então, o homem começou a perceber que essa multiplicidade de deuses que estavam sendo criadas fragmentavam esse sentimento do divino no ser humano. Então, foi quando começaram a surgir personalidades que se preocupavam com isso. E um exemplo que está citado no Livro dos Espíritos é o faraó Akenaton, do Egito, que ele tentou implantar o monoteísmo entre os egípcios. Vejamos que os egípcios eram adoradores de vários deuses, né? E esse faraó foi assim um dos primeiros a trazer a ideia do monoteísmo, até para que o homem, menos fragmentado nos seus sentimentos, se fortalecesse, né? Então, foi um movimento muito importante que aconteceu a essa época. E agora nós vamos para sacrifícios e oferendas, que apesar de hoje ainda haver uma consciência de Deus único, há também aqueles que ainda adoram, idolatram algumas imagens, né? E ainda sentem necessidade de fazer as suas oferendas. Não era somente lá no passado que era uma forma de agradar a Deus. Nós vemos que hoje em dia ainda existem pessoas que precisam materialmente homenagear Deus, né? Então, era uma questão comum entre as civilizações antigas, inspirada por espíritos imperfeitos, em que se envolviam até sacrifícios humanos, e muitas das vezes escolhiam homens bravos, fortes, para homenagear através do sacrifício os seus deuses. Houve uma época em que as crianças eram sacrificadas porque achavam que iria agradar mais a Deus. Então, esses sacrifícios e oferendas não agradam a Deus. E quando eu estava estudando esse trecho, eu me lembrei, há muitos anos atrás, bota ano nisso, quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar num subúrbio do Rio de Janeiro, chamado Vila Valqueire, perto do Campinho, onde tem o Campo dos Afonsos, e todo sábado pela manhã, quando eu saltava, eu tinha que passar por 3 cruzamentos até chegar à escola em que eu ia trabalhar. Todo sábado, nesses cruzamentos, havia uma oferenda, né, que tinha sido feita na sexta-feira, também ali para os deuses, para os espíritos, né? Então, uma infinidade de doações que ali ficavam. E quando, em 1977, eu abri a escola ali na Tijuca, na nossa esquina também, quando eu chegava no sábado para trabalhar, tinha sempre uma oferenda na esquina. E um dia eu pedi a um funcionário, por favor, vai ali, recolhe tudo, vamos jogar fora. E ele virou-se para mim assim, eu, hein, dona Sônia? Eu não. Eu vou pegar aquelas coisas? Não, vai me fazer mal. Eu digo, tá bom, não tem problema não. Eu vou lá e tiro. Então, vejam como a mente do ser humano, ainda sem esclarecimento, tem medos e acha que pode agradar para sanar os seus males, os seus medos, né? Então, claro que essas oferendas jamais agradaram a Deus. Elas precisavam, os espíritos amigos precisavam trazer mais informações ao povo para que isso fosse sendo afastado da noção de agradar a Deus, né? Então, no próximo slide, nós temos, então, a concepção de um Deus
único, que foi o resultado da nossa evolução espiritual. Que se nós estivéssemos estacionados, nós ainda estaríamos com essa multiplicidade de deuses. Nós evoluímos e, com isso, a nossa consciência humana também amadureceu em função das múltiplas experiências que nós, espíritos encarnados, em várias experiências, podemos ir desenvolvendo. Então, nós temos hoje consciência de que Deus há criado, desde toda a eternidade, seres espirituais, como nós. Progredir é condição normal dos seres espirituais. Então, vejam, todos nós estamos passando, já passamos, ainda vamos passar por esse processo de progresso. E cada vez mais nós vamos poder alcançar conhecimentos que hoje ainda nos são distantes. Nós vamos chegar a seres espirituais perfeitos, relativamente, porque perfeição total somente a divina, né? Então, nós vamos chegar a essa perfeição relativa, que é a nossa meta, que é o nosso objetivo. E, por isso, precisamos nos esforçar com os nossos altos e baixos, sempre tomando consciência de que trabalhar por nos melhorar para que nós possamos realmente alcançar a essência do sentimento do amor a Deus. O outro slide. Aí nós vemos uma das primeiras figuras que veio ao mundo, né, para trazer essa mensagem de um Deus único, que foi Moisés, né? Quando Moisés traçou o Decálogo, depois de um contato mediúnico com o plano espiritual superior. E vejam qual é o primeiro mandamento desse decálogo: não terás outros deuses diante de mim. Então, aí a primeira afirmativa de que há apenas um Deus. Ele alertou aquele povo que era politeísta à necessidade de adorar apenas um Deus. E fala até: não farás imagens, esculturas, né? Não de adoração. Então, é para substituir a materialidade na adoração de Deus, já convocando para um ato de espiritualidade. E para aquele povo era preciso justamente alertas, né? Não toma o nome do Senhor, né? De Deus em vão. E nós fazemos isso ainda, né? Qualquer coisa que acontece, ai, meu Deus, ai, Deus me ajuda. Nós estamos sempre usando em vão, quando muitas das vezes o esforço tem que ser nosso. Porque se nós não nos esforçarmos, como que vamos ser ajudados, né? E ele fala aqui do sábado para santificar. Claro que ele precisava materializar, concretizar nesse roteiro para que nós aprendêssemos, que hoje ainda devemos aprender, dedicar uma parte do nosso tempo, da nossa semana, para a reflexão, para o estudo das leis divinas, para que nós possamos realmente aprender a honrar Deus, a venerar Deus, mas com amor esclarecido. Isso é que é o mais importante, o esclarecimento do que é Deus, do seu significado para nós, espíritos em processo evolutivo. No próximo slide, eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, a 614,
quando Kardec coloca a lei natural é a lei de Deus. Então, a lei de Deus, a lei divina, é natural. Por isso, quando nós nos maravilhamos com a natureza, nós estamos adorando a Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Quer dizer, as leis materiais, elas são transitórias, né? Uma lei que valia no início do século passado, hoje ela já está alterada. Daqui a pouco surgem novas leis em função das necessidades materiais do homem. No entanto, a lei divina, ela é única. Ela justamente existe para nos mostrar o que devemos fazer ou que não devemos fazer, porque nós só nos tornamos infelizes quando nos afastamos da lei divina. Se nós nos materializamos demais, se nós começamos a pensar apenas no ganho material, na felicidade material, nós vamos nos afastar de Deus e vamos nos sentir infelizes, incompletos. Nós estamos vivendo uma sociedade em que a ansiedade é uma constante. As pessoas entram em ansiedade, entram em depressão, porque muitas das vezes não alcançam o sucesso material que acham que merecem. E isso causa danos à saúde, causa danos espirituais. Então, é justamente isso, porque nós nos afastamos de Deus, esquecemos que existe uma lei maior regendo os nossos destinos segundo as nossas obras, segundo os nossos pensamentos. E como diz Joana de Ângeles, a adoração foi inspirada à humanidade pelas forças vivas da natureza, desde os dias do homem primitivo. Eu ainda estou no slide anterior. Então, nós estamos falando da adoração que sempre foi inspirada ao homem pela natureza, esse respeito a Deus através das forças vivas da natureza. Por isso, devemos, sim, ainda, quando apreciamos um céu muito bonito, uma lua cheia, um mar maravilhoso, nós devemos elevar o nosso pensamento e agradecer, porque nós podemos dispor dessas belezas e elas são símbolos do amor divino para nós. Agora sim, vamos ao outro slide. Aí nós temos uma imagem de Jesus com seus apóstolos, porque Jesus foi uma figura de divulgador e reforçador da ideia de Deus, como Criador e Pai eterno. Ele veio para justamente dar um reforço à ideia do monoteísmo, que apenas um Deus, apenas um Pai existe. E a esse Pai nós devemos agradecer as oportunidades que temos tido ao longo de nossa trajetória, desde espírito super imperfeito até hoje como ainda imperfeitos e com objetivos a serem alcançados nas próximas experiências encarnatórias. Então, Jesus e seus apóstolos que divulgaram a ideia de Deus, de amor ao próximo, nos convocando a mudarmos justamente essa nossa visão de amor a Deus, de adoração a Deus, Pai Criador. No próximo slide, nós trouxemos frases de Leon Denis, quando ele diz assim: a ideia religiosa acaba de percorrer o seu ciclo inferior e se vão desenhando os planos de uma espiritualidade mais elevada. Vejam, Leon Denis, século passado, ele como que anuncia, né, um momento de amadurecimento,
porque nós saímos de um ciclo de inferioridade, do entendimento da lei divina, e vamos começando um novo ciclo para entender os planos da espiritualidade elevada. Pode-se dizer que a religião é o esforço da humanidade para se comunicar com a essência eterna e divina. Então, é através da religião entendida, estudada e aplicada que nós vamos nos aproximar e nos comunicar com a essência divina. E a proporção que o pensamento se vai aperfeiçoando, missionários de todas as ordens vêm provocar a renovação religiosa no seio da humanidade. Vejamos esses missionários desde a antiguidade, que vieram trazendo a mensagem sutilmente para que a humanidade pudesse absorvê-la. É como na escola, você não pode exigir de uma criança de 5, 6 anos que ela alcance o conteúdo que vai ser oferecido lá quando ela tiver 12, 13 anos ou mais. É preciso que haja um processo de amadurecimento para poder entender. E é exatamente isso que Leon Denis nos dá. É preciso que o homem se aperfeiçoasse para missionários espirituais mais evoluídos que nós pudessem trazer uma renovação religiosa no seio da humanidade. E nós temos aí o grande trabalho de Kardec, que se dedicou, sacrificou para que nós tivéssemos hoje essa riqueza que é a doutrina espírita, que nos orienta, nos esclarece e nos fortalece. E a última frase de Leon Denis: Deus é manifestado pelo universo. Aprendamos a olhar o céu e a ver que aquilo é obra divina. Aquela beleza que nós apreciamos é obra divina e possamos agradecer a Deus por tudo o que nos acontece. Podemos considerar ruim para nós no momento, mas é uma oportunidade que está sendo dada. E nos momentos de felicidade, ser a Deus, porque nós somos um pouquinho injustos. Nós lembramos de Deus quando as coisas estão ruins, mas quando as coisas estão boas, nós esquecemos dele. Não podemos. Ele é o nosso norte, deve ser o nosso norte, né? E como adorar a Deus? Está lá Kardec. É hipocrisia aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Ele está querendo falar daquelas pessoas que, quando fazem uma doação, quando fazem alguma ação caridosa, são motivo de reportagens, né? De exteriorizar o que estão fazendo ou falando, e isso aí já tira um tanto o mérito da ação. Então, justamente, Kardec nos diz: não pergunteis se alguma forma de adoração há mais que convenha. Por que valeria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro? É muito interessante, eu vivi uma experiência quando a nossa filha do meio morava em Nova York, e o apartamento dela fazia uns ruídos, abria a porta, fechava a porta, fenômenos mesmo físicos, né? E ela ficava desesperada. E eu comecei a fazer o culto com ela, né? Fazer a prece e tudo mais. Mas vejam que, quando eu li essa frase aqui de Kardec, o Deus ser adorado num idioma ou no outro, mas acontece que a gente está falando de espíritos materializados ainda, que foram ex-moradores daquele apartamento. Depois nós soubemos a história. Então, eu comecei a conversar com eles e a fazer o culto do evangelho em português, claro, né? Mas aí um dia, não, fala em inglês. Aí eu comecei a conversar em inglês. Gente, fez a diferença depois de uma semana, porque eram espíritos tão materializados
que até a linguagem mental eles não estavam conseguindo absorver. Depois nós a levamos a uma casa espírita, ela passou a frequentar, e aí a coisa foi se adequando e se normalizando. Mas vejam como nós precisamos também entender a situação. E nessa frase aí também, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Olha a sinceridade. A sinceridade precisa permear a adoração, fazendo o bem e evitando o mal. Isso é um alerta para os dias de hoje, porque muitas das vezes nós vemos as pessoas conturbadas com as notícias e defendendo um lado e outro, está havendo uma polarização em todos os sentidos, e nós precisamos ter muita cautela para que não nos envolvamos de forma negativa nesses debates, nessas polêmicas. Participemos, demos a nossa contribuição, mas de uma forma tranquila, para que não acirremos o mal, né? O desentendimento. E meditação e contemplação é importante? Claro. Kardec nos diz isso na pergunta 657, quando ele coloca: quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório. Veja só, não é só ficar lá meditando, recolhido e não vivendo em sociedade, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. A nossa meditação deve existir num momento de tranquilidade, mas não basta isso, é preciso estar trabalhando, executando alguma coisa. E é muito interessante, às vezes a gente pode ensinar. Algumas vezes eu vivo isso com alunos que estão agitados, ansiosos, eu chamo para minha sala, converso calmamente, faço eles relaxarem, agora você medita, o que é melhor você escolher. Tá, aí eu dou um tempinho, estou melhor, estou mais calma. Então, agora você volta para a sua atividade e se sinta mais tranquilo. Então, é preciso também a gente ter um momento de tranquilidade para resgatar a nossa harmonia, mas não viver em contemplação, porque aí nós deixaremos de ser úteis à humanidade, né? Vamos lá. Agora, como eu coloquei ali, vale meditar, mas é preciso obrar. Então, é no silêncio que se elaboram as obras fortes. Claro, quando nós estamos em silêncio, nós temos ideias maravilhosas, nós encontramos soluções. Então, como diz Leon Denis, na meditação, o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas, e a luz do mundo espiritual banha-o em suas ondas. Porque quando nós meditamos, nós estabelecemos uma sintonia que nos favorece receber ajuda. Então, essa sintonia é importante, que quando meditamos, nós emitimos ondas magnéticas que vão atingir algum espírito amigo que queira e esteja em condições de nos ajudar, de nos esclarecer, de nos apontar algum caminho, mas não é viver em contemplação. Tive boas ideias, consegui atingir o esclarecimento, agora vamos obrar, vamos trabalhar. Por quê? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. E é uma coisa interessante, o que é fazer o bem? Fazer o bem é pensar bem, não é só doar coisas, não é só, eu vou ali, ajudo, levo uma matula, uma sacola de alimentos e pronto, eu fiz o bem. Não, fazer o bem é uma atitude permanente que devemos ter a partir do nosso pensamento, do nosso sentimento, que há de refletir nas nossas ações.
O melhor meio de honrá-lo, honrar a Deus, consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e aflitos. Vamos entender aqui essa expressão pobres e aflitos. Não são pobres materialmente apenas, porque existem os pobres de espírito e que, por isso, muitas das vezes, estão em situação bastante difíceis. Então, precisamos ajudar também aos pobres a nível social e aos pobres espiritualmente, a esses com o esclarecimento. Aos pobres materialmente, nós vamos levar algum esclarecimento e levar também algum bem material que possa saciar sua fome, saciar seu equilíbrio. Mas todos somos aflitos. A nós mesmos, nós precisamos beber dessas lições para que nós também minoremos as nossas dificuldades, né? E nós também somos os aflitos do momento, né? E aí temos a bibliografia que foi usada para esse estudo, quem desejar, temos aí as referências, e só posso agradecer a atenção, a compreensão de vocês e que nós possamos realmente ter uma semana de muita paz. Queremos agradecer a Sônia pela sua presença carinhosa, pelo atendimento ao nosso convite e agradecer também pelo estudo que ela trouxe para as nossas reflexões. Agradecemos também a todos que estiveram conosco nessa hora e convidando para a próxima segunda-feira, às 19 horas, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos à nossa prece final. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo, de reflexão da sua palavra, do seu amor, da sua generosidade para conosco. Agradecemos também, Senhor, esses espíritos bondosos do Lar de Teresa, que nos ajudam na nossa caminhada evolutiva. E agradecemos também a todos que estiveram conosco neste estudo. Que assim, Senhor, nós possamos caminhar mais felizes, com mais reverência ao Deus nosso Pai. Graças a Deus.